Como eram as primeiras civilizações complexas que habitaram a Terra? Há mais de 5.000 anos atrás? No passado, os estudiosos pensavam que toda a civilização humana teve início no Crescente Fértil, e se espalhou a partir desta região por migração ou influência. Agora, porém, acredita-se que as primeiras civilizações surgiram isoladamente em vários locais de ambos os hemisférios da Terra. Embora as civilizações modernas se estendam a todos os continentes, exceto a Antártica, a maioria dos estudiosos concorda que os berços das civilizações, em outras palavras, onde as primeiras civilizações surgiram, seriam no atual Iraque, Egito, Índia, China, Peru e México, começando entre aproximadamente 4.000 e 3.000 antes da Era Comum. O termo berço de civilização representa um local e uma cultura, onde uma civilização se desenvolveu espontaneamente, de forma independente, sem a influência de outras civilizações ou de outras localidades. Neste vídeo iremos conhecer 6 das primeiras e mais antigas civilizações complexas, e os legados que elas deixaram para o mundo. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like, e se inscreva no canal. Para deixar mais claro, o conceito de civilização abordado neste material tem foco em grandes agrupamentos humanos, a partir do período em que tiveram a capacidade de construir grandes cidades, para milhares de habitantes, criar sistemas de escrita, desenvolver técnicas de fabricação de ferramentas, cerâmica ou uso de metais, domesticar animais, e desenvolver estruturas sociais complexas, algumas envolvendo sistemas de classes. Essas antigas sociedades eram avançadas e complexas, e formaram avanços culturais e tecnológicos, vários dos quais ainda estão presentes até hoje. Muitos detalhes da vida moderna, não apenas no Oriente Médio e no Ocidente, mas em todo o mundo, têm origens que remontam a milhares de anos, as antigas civilizações. Vamos agora à nossa relação das 6 primeiras civilizações complexas do mundo. Sumérios, Mesopotâmia. Significando entre dois rios em grego, a Mesopotâmia, localizada nos atuais Iraque, Kuwait e Síria, é considerada um dos primeiros berços da civilização. A Mesopotâmia da Idade do Bronze abrigava a Suméria, além dos impérios acadiano, babilônico e assírio, todos no território do atual Iraque. A cultura que cresceu entre os rios Tigre e Eufrates é conhecida por importantes avanços na alfabetização, astronomia, agricultura, direito, matemática, arquitetura, e muito mais, apesar de ter estado quase que constantemente em guerra. A Mesopotâmia também foi o lar das primeiras cidades urbanas do mundo, incluindo Babilônia, Ashur e Ak. A Mesopotâmia é a mais antiga civilização alfabetizada urbana do mundo. Os sumérios, que estabeleceram a civilização, desenvolveram as regras básicas. Aqueles que sabiam pesquisar e escrever dirigiam a civilização, e todos os outros faziam o trabalho pesado. O sistema de escrita cuneiforme, usado para estabelecer o Código de Hammurabi, está entre os mais famosos avanços da Mesopotâmia. Eles também criaram o sistema numérico de base 60, que levou ao minuto de 60 segundos, à hora de 60 minutos, e ao círculo de 360 graus. E foi a astronomia babilônica que primeiro dividiu o ano em 12 períodos, com nomes de constelações, o que os gregos mais tarde transformariam no zodíaco. Nos 3 milênios em que a antiga Mesopotâmia floresceu, inúmeros reinos individuais surgiram e desapareceram, e alguns impérios surgiram e caíram. Mas, em seu núcleo, a civilização era reconhecidamente a mesma desde cerca de 3.500 até 323 antes da Era Comum, e muitos sugerem que até antes disso. A região raramente era unificada, mas a civilização era estável. Após a conquista da Mesopotâmia pela Pérsia houve uma mudança repentina, e seguiram-se séculos de sublevação. Egito Antigo. Talvez a mais romantizada das civilizações passadas, o Antigo Egito permaneceu como um dos impérios mais poderosos da história por mais de 3.000 anos. Situada ao longo do fértil rio Nilo, a civilização é mais conhecida por suas pirâmides, tumbas e mausoléus, e pela prática da mumificação para preparar os cadáveres para a vida após a morte.
Estudiosos dizem que o uso de mão de obra do Egito para realizar projetos arquitetônicos, como as pirâmides, foi incomparável, como por exemplo a capacidade de reunir 100.000 trabalhadores para construir a Grande Pirâmide, em 2600 antes da Era Comum, simplesmente não é compatível ou encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Os egípcios se mostraram extremamente habilidosos na agricultura e na medicina, e desenvolveram requintadas técnicas para a criação de esculturas e pinturas. Os antigos egípcios também deixaram um legado de sistemas monumentais de escrita e matemática. O côvado, uma medida de comprimento mais ou menos igual a um antebraço, foi a chave para projetar as pirâmides e outras estruturas. Eles desenvolveram o dia de 24 horas e o calendário de 365 dias. Estabeleceram o sistema de escrita pictórica e hieroglífica, seguido pelo sistema hieroglífico que usava tinta em papel de papiro. O Antigo Egito experimentou uma guerra civil e permaneceu dividido em dois. Isso deixou a região vulnerável a novas invasões, pelos assírios, depois pelos persas, e finalmente pelos gregos e macedônicos em 332 antes da Era Comum. No final do Império do Egito, o clima tornou-se errático e instável. Os egípcios dependiam da água das enchentes do Nilo para ajudar no crescimento de suas plantações, mas o clima egípcio experimentou cerca de 100 anos de períodos de seca, e a água tornou-se escassa. Civilização do Vale do Indo. Na Índia Antiga, onde o hinduísmo foi fundado, a religião tinha grande importância, junto com a literatura e sua incrível arquitetura. Os Upanishads, ou textos hindus sagrados, incluem as ideias de reencarnação e o sistema de castas baseado no direito de primogenitura, ambos perdurando até os tempos modernos. A civilização do Vale do Rio Indo, também conhecida como Harappans, se desenvolveu no território da atual Índia, Afeganistão e Paquistão, e, ao contrário de outras civilizações antigas, não parece ter sido devastada pela guerra. Em vez disso, historiadores e arqueólogos apontam para um planejamento urbano completo, sofisticado e organizado, com casas uniformemente construídas com tijolos cozidos, com estrutura em grids, e sistemas de drenagem, esgoto e abastecimento de água. O colapso do Vale do Indo, por volta de 1700 antes da Era Comum, é frequentemente acreditado à migração provocada pela mudança climática, ou possível movimento tectônico que causou a secagem do rio Sarasvati. Outros citam uma grande inundação. Caral Supi, Norte Tico, Andes Antigos. A civilização do Norte Tico, também chamada de Caral Supi, ou apenas Caral, é considerada a mais antiga civilização conhecida que existiu nas Américas, que incluía até 30 grandes centros populacionais, no que é hoje a região de Caral, no Peru. A formação da primeira cidade da civilização aconteceu por volta de 3.500 antes da Era Comum, e aproximadamente 400 anos depois, em 3.100 antes da Era Comum, a civilização emergiu, com assentamentos e construções em grande escala. É considerada uma civilização pré-cerâmica, uma vez que os arqueólogos não encontraram vestígios de cerâmica, e quase nenhuma arte visual. No entanto, o povo do Norte Tico é conhecido por sua arquitetura monumental, que inclui grandes plataformas e praças circulares em baixo relevo. Na cidade de Caral foram descobertas 6 pirâmides no total. São as pirâmides mais antigas fora do Egito e, na verdade, são contemporâneas das primeiras pirâmides egípcias. As áreas de construção mostram possíveis evidências de rituais e festas, que incluiriam música e provavelmente consumo de álcool, sugerindo uma elite capaz de mobilizar e recompensar a população. Feixes de cordões descobertos em sítios de Norte Tico foram identificados como quipu, um tipo de dispositivo de gravação pré-escrita. Alguns estudiosos sugerem que os quipu codificavam informações numéricas, mas outros defendem que os quipu foram usados para codificar outras formas de dados, possivelmente incluindo aplicações literárias ou musicais. O povo de Norte Tico floresceu por mais de 1.700 anos, e seu declínio começou por volta de 1.800 antes da Era Comum. China Antiga. Protegidas pelas montanhas do Himalaia, Oceano Pacífico e deserto de Gobi, e situadas entre os rios Amarelo e Yangtze, as primeiras civilizações chinesas floresceram isoladas de invasores e outros estrangeiros durante séculos.
Para deter os mongóis do norte, eles construíram barreiras e grandes muros, vistas por alguns como precursoras da Grande Muralha da China, que foi ampliada mais tarde com novos trechos murados, sendo o mais famoso deles o construído em 220 antes da Era Comum. Geralmente dividida em 4 dinastias, a China antiga foi governada por uma sucessão de imperadores. A civilização chinesa é acreditada com o desenvolvimento do sistema decimal, ábaco, e relógio de sol, bem como a impressão mecânica de textos em papel, que permitiu a publicação e distribuição de A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ainda relevante mais de 2.500 anos depois. Como os egípcios, os antigos chineses foram capazes de mobilizar populações para construir grandes projetos de infraestrutura. A construção do Grande Canal do século V, que liga os rios Amarelo e Yangtze, por exemplo, permitiu que um grande número de forças militares e mercadorias se movessem por todo o país. Estudiosos sugerem que a China é talvez o estado centralizado mais bem-sucedido da história antiga, e que perdurou na linha do tempo da humanidade. Olmecas, Mesoamérica. Partes do atual México e América Central já abrigaram várias culturas indígenas, começando com os Olmecas, e mais tarde pelos Zapotecas, Maias, Toltecas e, finalmente, pelos Aztecas. A primeira civilização complexa a se desenvolver na Mesoamérica foi a dos Olmecas, e lançou muitas das bases que influenciaram as civilizações que a seguiram mais tarde. Esta civilização habitou a região da costa do Golfo de Veracruz durante o período pré-clássico. As datas específicas variam, mas os achados arqueológicos indicam que a civilização Olmeca data de aproximadamente 1400 a 400 antes da Era Comum. O aspecto mais conhecido dos Olmecas são suas obras de arte, particularmente as apropriadamente chamadas de cabeças colossais. Terras férteis levaram a avanços agrícolas, com milho, feijão, baunilha, abacate, pimentão, abóbora e algodão. Templos em estilo de pirâmide, cerâmica intrincada, monumentos de pedra, joias turquesa e outras artes plásticas foram descobertos. A civilização Olmeca entrou em declínio por volta de 400 antes da Era Comum, quando as suas principais cidades foram misteriosamente abandonadas, deixando para trás seus muitos edifícios, estátuas e outros artefatos. Os pesquisadores acreditam que um desastre natural como uma seca ou uma erupção vulcânica pode ter causado uma perda drástica em suas colheitas e o declínio da civilização. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca das primeiras civilizações complexas e avançadas da Terra. Qual destas incríveis civilizações, que deixaram tantos legados tecnológicos e culturais, você achou a mais intrigante? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!